Olá! Você está em um canal de leituras, Momentos de Leituras com Pro Raquel. E hoje nós vamos fazer uma leitura em homenagem ao descobrimento do Brasil. Dia 22 de abril, que nós comemoramos a semana passada. O dia 22 de abril é marcado em nosso país como o dia do descobrimento do Brasil, ou seja, o dia em que os portugueses chegaram aqui, no ano de 1500, o que se deu pela expedição de Pedro Álvares Cabral. Esse é o dia em que comemoramos o aniversário do nosso país. E junto com a esquadra de Pedro Álvares Cabral veio Pero Vaz de Caminha, que foi o narrador da descoberta do Brasil. Vamos conhecer um pouquinho sobre Pero Vaz de Caminha? Pero Vaz de Caminha foi o escrivão da esquadra de Cabral, que redigiu um documento importantíssimo, já que foi o primeiro relato sobre Portugal. A tão conhecida Carta de Pero Vaz de Caminha, que descreveu todas as belezas encontradas em nosso país. Vamos conhecer um pouquinho sobre ele. Acredita-se que Pero Vaz de Caminha tenha nascido no ano de 1450, na cidade do Porto, em Portugal. Sabe-se que era filho de Vasco Fernandes de Caminha, um cavaleiro do Duque de Bragança, assim como foi mestre da balança da Casa da Moeda. Ocupou igualmente o cargo de escrivão e tesoureiro. Inclusive, foi vereador do Porto em 1497. Foi casado com Dona Catarina e com ela teve a filha Isabel. Pero Vaz de Caminha foi encarregado de relatar à coroa de Portugal as impressões da viagem. Ele era um escrivão oficial, inclusive chegou a compor a frota de Cabral que aportou no Brasil. Descoberto o Brasil, Caminha foi encarregado de escrever uma carta ao rei de Portugal. Nela, ele narra sua impressão sobre a terra, assim como dos nativos que encontrou. Essa descrição feita por Caminha é considerada a certidão de nascimento do Brasil, por ser o primeiro documento sobre o local. Pertence também ao período de quinhentistas, já que está integrada à chamada literatura da informação. A Carta de Pero Vaz de Caminha. O famoso documento recebeu um título, tendo sido chamado de Carta a El Rei Dom Manuel, sobre o achamento do Brasil. Ela foi redigida no dia 1º de maio de 1500, posto que sua intenção era narrar as impressões mais fortes que tiveram sobre a terra, sendo sua meta contar sobre o lugar que descobriram. A descrição seguiu certo critério. É que ele falou da paisagem, da natureza, assim como dos nativos. Foi a primeira menção ao Brasil, motivo pelo qual a Carta de Caminha é tão preciosa. Por seu valor literário e histórico, foi acrescentada ao período quinhentista, visto que se trata de literatura de informação. No quinhentismo, há predominâncias das crônicas de viagens, além de documentos informativos e descritivos. E aqui vamos conhecer um pedacinho dessa carta em que Pero Vaz de Caminha enviou ao rei, relatando sobre a terra que eles encontraram. Ali veríeis galantes, pintados de preto e vermelho, e quartejados, assim pelos corpos como pelas pernas, que, certo, assim pareciam bem.
Também andavam entre eles 4 ou 5 mulheres novas, que assim nuas não pareciam mal. Entre elas andavam uma com uma coxa, do joelho até o quadril e a nádega, toda tingida daquela tintura preta, e todo o resto da sua cor natural. Outra trazia ambos os joelhos com curvas assim tintas, e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência assim descobertas, que não havia nisso desvergonha nenhuma. Todos andavam rapados até por cima das orelhas, assim mesmo de sobrancelhas e pestanas. Trazem todas as testas, de fonte a fonte, tintas de tintura preta, que parece uma fita preta da largura de 2 dedos. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como se os houvesse ali. Mostraram-lhes um carneiro. Não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha. Quase tiveram medo dela e não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados. Deram-lhe ali de comer pão e peixes cozido, confeitos, fartéis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo quase nada, e se provaram alguma coisa, logo a lançaram fora. Esta é uma parte da carta de Pero Vaz de Caminha, contando dos nativos que haviam aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa importante parte da nossa história e dessa homenagem que fizemos ao Dia do Descobrimento do Brasil. E até a próxima. Tchau!